Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 11 de setembro de 2020, no ar Fiz em Exame ao vivo, aqui um pouquinho depois das 15 horas, ou talvez a hora que você esteja assistindo, se não está assistindo ao vivo, no ar Fiz em Exame para falar sobre transparência no mercado de fundos imobiliários e também no mercado imobiliário, claro, porque para isso hoje a gente vai bater um papo com dois caras que estão fazendo aqui uma ferramenta que vai mudar esse mercado de patamar, na minha opinião. Rodrigo Cardoso, do Clube FI, que já pensou em muitas formas de trazer mais transparência via o site, né, via Clube FI, e o Giancarlo Nicastro, da Sila, que há muito tempo faz isso no mercado imobiliário. E aí essas duas mentes se juntaram para trazer uma ferramenta muito diferente para o mercado de fundos imobiliários, que você vai conhecer hoje, além de conhecer essas duas figuras que são sensacionais. Vamos entender a trajetória de cada um deles, a contribuição que eles têm dado, e agora essa ferramenta nova, essa junção. Antes eu vou bater aquele papo, tirar aquelas dúvidas que toda semana me enviam, tem sido uma experiência muito bacana essa de tirar dúvida, tem dúvida mais complicada, tem dúvida mais simples, eu vou aqui, selecionei o máximo que eu consegui para não comprometer muito o nosso tempo, e tem uma dúvida que chegou para o Giancarlo, que eu acho que foi do cunhado dele, do irmão, não sei, porque pergunta assim: eu vejo os relatórios da Sila, mas não consigo entrar lá nos dados especificamente. Como que eu faço? Pô, essa aí ele vai descobrir hoje como faz, né? Acho que foi o cunhado dele que mandou essa, né? Vamos lá, vamos falar das suas dúvidas, ó. Tá na tela aí. Esse é o formulário, hein, que você encontra toda semana para enviar dúvidas para mim e para os convidados. Primeira dúvida do Bruno Fontana. Arthur, parabéns pelo novo programa e sucesso. Poderia, por gentileza, nos falar mais sobre o imposto dedo duro nos fundos imobiliários e por que nem sempre ele aparece nas notas de corretagem? Um abraço. Abraço para você também, Bruno. Seguinte, o dedo duro, nome técnico dele aí, ó, eu peguei isso no Perguntão, é muito fácil encontrar essas coisas no Perguntão da Receita. Qual a função dele? Ele tem lá uma alíquota de 0,05% e ele é cobrado desde que o valor seja de pelo menos R$1. Para isso, significa dizer que as vendas, as operações de venda têm que ser de R$20 mil ou mais no acumulado do mês. Então, qual é a função? Por que ele ficou com esse nome de dedo duro? Qual a função dele? E por que nem sempre aparece na nota de corretagem? Como você sabe, acredito, as vendas de fundo imobiliário são tributadas, o ganho de capital é tributado em 20%, e isso só vai acontecer se você vender cotas. E a apuração disso é responsabilidade do investidor, do cotista, não é feito na fonte, não é a administradora, não é a corretora, é você mesmo quem tem que apurar. Então a Receita faz o seguinte, para ela saber que você vendeu e que pode ter um imposto a pagar, ela instituiu essa antecipação, tá? O dedo duro é uma antecipação de um tributo, com essa alíquota muito pequenininha, que é para falar, ó, acender uma luzinha lá, ó. O Bruno Fontana vendeu fundos imobiliários mais do que R$20 mil. No caso dos fundos imobiliários, esses 20 mil não fazem a menor importância, mas a Receita fica sabendo que você vendeu fundos imobiliários. O fato de você ter vendido não significa que você tenha tido lucro, você pode ter vendido com prejuízo. E aí depois você vai ver que tem como compensar esse tributo que foi retido na fonte lá pela sua corretora. Mas é isso, ele existe para informar a Receita de que possivelmente você tenha um lucro a declarar e já teria que ter pago no momento da sua declaração, e ele não vai aparecer se a venda for menor do que R$20 mil. Mas não é assim por venda, é acumulado no mês. Então se você vender 5 mil num dia, mais 5 no outro e tal, se em algum momento bater os R$20 mil, vai aparecer numa nota de corretagem, vai ser retido, certo? Qual o retorno mensal? Pergunta do Domecq. E aí a pergunta precisa de uma resposta um pouco mais elaborada, né? É o seguinte, Domecq, o retorno mensal de um fundo imobiliário depende muito do preço que você pagou por ele. Um fundo imobiliário, ele distribui rendimento em dinheiro, e eu vou dar um exemplo aqui, imagina um fundo que distribua 50 centavos por cada cota. Quanto que isso vai render? Eu não sei, você precisa saber que preço você pagou pela cota. Veja que o rendimento vai ser igual para todos os cotistas daquele fundo naquele mês, 50 centavos por cota. E a rentabilidade? Depende do preço que cada um pagou por ela. Então é o seguinte, imagina um fundo que está distribuindo 50 centavos por cota e você acredita que ele vai continuar distribuindo, porque a renda é variável, nada garante que no mês seguinte seja o mesmo valor,
e que as cotas estejam R$120 na B3. Você pode comprar pela sua corretora a R$120. Quanto que isso te daria? Uma rentabilidade de 0,42% no mês. Como que eu cheguei nessa conta? 50 centavos dividido por 120, multiplica o resultado por 100, você chega no percentual. 0,42%. É isso, inclusive, que se chama de dividend yield. Mas e se o fundo continuasse distribuindo o mesmo rendimento de 50 centavos, mas ao invés de pagar 120 pela cota, você comprasse a 140? Veja que o mesmo rendimento vai te levar a uma rentabilidade menor, de 0,36. Por quê? Porque você pagou mais caro pela cota. Então, se pagasse mais barato, a rentabilidade seria maior, mais caro, a rentabilidade menor, e lembra que esses 0,50 não são fixos. Ele pode mudar a qualquer momento, certo? Rendimento igual para todo mundo, rentabilidade cada um tem a sua. 15 fundos imobiliários, estou diversificado ou pulverizado? Quem pergunta é o Bruno Fernandes Vieira. Bruno não, Bernardo Fernandes Vieira. Bernardo, você está diversificado. O que eu entendo da sua pergunta é se a pulverização seria um exagero na quantidade de fundos, talvez, mas você está diversificado. Eu sou coautor de um artigo acadêmico em que a gente procurou entender qual seria o número ideal de fundos para chegar numa boa diversificação, ou qual seria o número mínimo, melhor do que ideal, o número mínimo para chegar numa boa diversificação. Veja esse gráfico que está à sua esquerda, eu vou colocar uma linha laranja, ele tem ali, o risco está no eixo aqui, ó, e o número de fundos imobiliários está neste eixo aqui, certo? Então, se eu tenho um único fundo imobiliário, eu tenho maior risco. Se eu tenho mais um, meu risco cai pra caramba. Mais um, vai caindo, e assim por diante. Mas chega uma hora que colocar mais fundos imobiliários no portfólio não é que não diminui o risco, mas diminui muito pouquinho em relação à quantidade anterior que eu tinha. Então veja que a diferença entre ter 1 ou 5, por exemplo, é brutal. Quem tem 5 tem um risco muito menor do que quem tem apenas 1. E qual seria um ponto mínimo, um ponto ótimo para chegar na diversificação? Tá aqui, ó, você falou que tem 15 fundos. Você está bem nessa linha laranja. Percebe como está bem diversificado? Se tiver um pouco mais 2, 3 fundos, vai melhorar a diversificação? Vai. Agora, precisa ter 30, 40, 50 fundos? Você percebe pelo gráfico que vai caindo agora muito pouco o risco, só marginalmente. Então aí é uma decisão sua, nenhum problema se você quiser ter mais, mas com 15 fundos você está diversificado e não exageradamente diversificado ou pulverizado, certo? Quem tiver interesse de ver esse artigo, ele é público, ele é gratuito, basta procurar na revista de administração da Unimep. Os autores são Ricardo Goulart Serra, eu, Arthur Vieira de Moraes, e o Luiz Paulo Lopes Fávero. Pode baixar lá à vontade. Ah, e uma coisa, ele é de 2017. Não está antigo isso, Arthur? Não tinha que refazer? Dá uma procurada nesse tipo de artigo. Desde 1970, os resultados são muito consistentes, muito parecidos. Fica sempre um número entre 15 e 20 ações, fundos imobiliários, ativos e um portfólio, tanto faz. Então, com 15 você está bem diversificado, Bernardo. Gilberto Lorenzetti, boa tarde, Arthur. Pergunto, um FII novo em novo segmento, comprar logo no lançamento tem que risco maior caso tenha dos que já estão no mercado? Não ficou muito bem formulado aqui, mas eu entendo que você quer saber se comprar um fundo de um segmento novo, um fundo novo que ainda não se conhece, quão maior é este risco em relação a comprar aquilo que já se conhece. Bom, olha que interessante, a definição de risco é a incerteza acerca dos resultados. Então, que segmento é esse? Que gestor é esse? O quão você tem mais incertezas em relação a esse novo fundo do que aos fundos que já existem. E perceba que isso é um tanto pessoal. Vou dar um exemplo agora. Um fundo de agrícola, né, de terras agricultáveis que chegou recentemente à Bolsa. O quão a incerteza é maior, para mim, que nasci e cresci na capital de São Paulo, o quão essa incerteza é maior para alguém do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do interior de Minas Gerais, que nasceu e cresceu vendo e acompanhando a agricultura. Percebe como é um tanto pessoal? Para mim é tudo novidade. Eu quero acompanhar, quero entender como funciona, quero ver como vai ser ao longo do tempo. Agora, talvez seja algo que você conhece muito melhor do que eu, e não vai achar tão incerto ou tão mais arriscado assim. O importante é, se você não conhece, vai devagar, investe pouco, ou espera algum tempo.
mas a incerteza é algo muito pessoal, de acordo com a experiência de cada um. Mais algumas aqui, ó. Qual estratégia utilizar para quem só tem uma pequena parte de renda todo mês para aplicar em FIIs? Meu objetivo é acúmulo de capital. Quem mandou foi o Thiago. Thiago, essa é fácil. A estratégia é comprar só um pouco por mês, não tem problema. Você pode investir a partir de uma cota. Vai comprando um pouquinho por mês, vai fazendo uma carteira diversificada, ou muita gente pergunta, posso começar, se eu tenho pouco, posso começar por FOFs? Pode começar por FOF, ver o perfil do FOF e o seu perfil. Tem uns FOFs que são mais arrojados, tem outros que são mais conservadores, acha aquele que tem a ver com o seu perfil. Mas não tem problema comprar de pouco em pouco, não vai fazer diferença. Aliás, vai. Quanto antes você começar, mais aprendizado você vai ter e mais os rendimentos vão te ajudando. Você vai chegar mais rápido num ponto que só de rendimento você vai poder comprar mais cotas. Depois, o Derminalvo Colinetti pergunta, com a queda dos juros, ainda assim os FIIs de papel continuam vantajosos? Sim, continuam vantajosos, até porque eles têm natureza diferente entre eles. Alguns são atrelados ao CDI, outros são pré-fixados, outros são indexados à inflação mais uma taxa, e o movimento do juro não impacta exatamente da mesma forma todos os tipos de CRI. Então, se você acredita que o juro caiu demais e que agora a tendência dele vai ser de alta, você pode pensar em ter um portfólio com um pouco mais de CRIs atrelados ao CDI, porque quando o juro subir vai ser bom para essa partezinha. Mas o melhor mesmo, é muito difícil a gente saber o caminho dos juros, melhor mesmo é estar diversificado. E eles continuam vantajosos pelas características normais deles, de serem ativos de renda fixa, não expostos ao mercado imobiliário, eles trazem um quê de defensivo ao seu portfólio, mas também lembra de ver o perfil do fundo. Tem fundo lá que é o high yield, esse busca uma rentabilidade maior, então compra ativos com mais risco. E tem os high grade com ativos de menos risco. Entenda qual é o seu perfil e aí você vai fazer bons investimentos no mercado de CRI. Me empolguei, hein? Um monte de pergunta aqui. Como facilitar o entendimento do funcionamento e performance dos FIIs junto aos investidores não qualificados através de uma síntese, com o objetivo de atrair um maior grupo de potenciais investidores? Quem mandou foi o Arnaldo Halpern. O Arnaldo, é isso que a gente tenta fazer aqui toda semana, não só eu, muita gente que faz um trabalho sério, desinteressado, comprometido, mas aí eu já vou passar para a segunda pergunta, ó. Como escolher os melhores fundos de investimento de maneira simples? Quem mandou foi o Márcio Goulart Júnior, e eu quero linkar um pouco as duas perguntas. Alguma dedicação precisa ter do investidor, tá certo? Fazer investimentos não é uma coisa assim simples, não precisa ser complicado, não precisa ser cheio de jargão, não existe o método de ninguém que é diferente dos outros, isso não existe. Acabei de mostrar um artigo acadêmico de 2017 falando, olha, isso já se testa desde 1970. Ninguém tem o método que só o método dele é o que funciona. Isso não existe. Mas o investidor precisa estudar um pouco e se interessar um pouco. E aí eu e muita gente que eu considero faz um trabalho nesse sentido de tentar deixar a coisa cada vez mais clara e sintetizada, no sentido de organizada academicamente ou com uma, quero dizer, fugiu a palavra aqui, didaticamente falando. Mas não é um negócio que seja simplesmente fácil, assim, ó, faça isso, isso, isso e vai dar tudo certo. Aí não tem como, né? Sempre acompanho os relatórios da Sila. Essa é para daqui a pouco, mas já que eu mostrei, ó, sempre acompanho os relatórios da Sila nos documentos oficiais dos fundos, mas como posso acessá-los sendo pessoa física não profissional? Quem mandou foi o Fábio Eduardo Matos Lopes, que é cunhado de um dos dois aqui. Não pode ser coincidência essa pergunta, porque além de bater um papo muito interessante sobre essas nuances do mercado de FII, do mercado imobiliário, hoje tanto o Rodrigo quanto o Giancarlo vêm mostrar essa junção, essa ferramenta que vai levar ao investidor pessoa física os dados da Sila, né? Obrigado, boa tarde, Giancarlo, boa tarde, Rodrigo, que legal ter vocês aqui. Obrigado, Arthur, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, e agora com a sua nova casa de portal Exame Research, é duplo prazer estar aqui. Muito bom. Obrigado. Giancarlo está estreando, né, Giancarlo? Estou estreando aqui, obrigado pelo convite, parabéns, conte com a Sila, e muita sorte, muito sucesso. Para quem não conhece ainda a Sila, o que é a Sila? Aliás, que nem FII, a Sila tem 2 Is, né? Sila, por quê? Sistema de Informação Imobiliária Latino-Americana. A gente fundou essa empresa em 2015 lá nos Estados Unidos para atender a América Latina
num projeto transformador que foi a transparência do mercado imobiliário na América Latina, né? Então, uma plataforma de dados onde você consegue acessar as informações dos imóveis através de um site, de um tablet, de um celular, né? E porque isso, nos Estados Unidos, a transparência é brutal, né? Sim. Nos Estados Unidos, transparência nunca foi dúvida de sucesso, né? A gente aqui ainda sofre com esse conceito, né? Eu estava comentando outro dia, as pessoas me ligam, pô, tal empresa, eu queria saber tal contrato de locação. Eu falo, pô, aproveitando a ligação, quanto que você está pagando? Também, eu não posso falar, mas o do outro você quer saber, né? Então, a gente ainda vive nesse conflito, sabe, as pessoas, Sim. mas aos poucos as pessoas estão entendendo a importância da transparência dos dados. Como muita gente brinca, né? Você veio prejudicar o mercado, ou você tem que andar de carro blindado. Não, eu vim para melhorar o mercado. Quanto mais transparente, mais capital, mais fácil fica de navegar nesse mercado, mais simples ele fica. E você, nos Estados Unidos, monta isso não para dar informações do mercado americano, do mercado latino-americano, porque provavelmente os americanos, para investir nesses mercados, estavam demandando mais transparência. Exatamente isso. E a gente montou lá porque a gente já tinha um conceito de vir para 3 países, Brasil, México e Colômbia. Então, a gente começou o projeto pelo Brasil em 2015, em 2018 a gente abriu o México e ano que vem a gente está na Colômbia. Esses 3 países têm as mesmas características, né? A dificuldade do dado, o dado enviesado que sempre existiu. Então, nós chegamos com uma proposta, um projeto de inovação, trazendo tecnologia, porque esse mercado era muito pouco tecnológico, né? Antigamente eram mais papers. Então, a gente vem botar os dados aqui na tecnologia e vem fazer um trabalho de independência, né? A gente não conflita, a gente não tem nenhuma atividade de comercialização, a gente não está do lado do proprietário, do lado do inquilino, a gente está do lado do dado e da verdade, né? Então, esse propósito que a gente segue na América Latina inteira. Então, assim foi para o Brasil, assim está no México e assim vai ser na Colômbia. E aí você pega dados que são públicos, mas não sintetizados, como é que é para garimpar esses dados? Nossa, é um trabalho assim, não vou falar de louco, assim, mas é um trabalho muito artesanal, né? Então, por exemplo, a gente tem várias bases de dados que são públicas, cartórios, aí você tem juntas comerciais, você tem prefeitura, então todos esses dados estão em algum canto, escondido em alguma coisa. Então você tem aquele trabalho de descobrir o número da matrícula, aí você vai lá no andar, um prédio, por exemplo, ele não é uma matrícula, cada conjunto tem uma matrícula, por mais que seja um proprietário único, um inquilino único. Então a gente faz um trabalho de juntar cartório, pesquisa física, então os meus pesquisadores andam nas ruas, vão visitar os ativos, ligação, prefeitura, junta comercial. Então é um trabalho, eu falo que é a 20 mãos, né? E depois tudo vai para uma plataforma, né? Isso, aí a gente condensa tudo isso, alimenta uma plataforma, onde as pessoas que normalmente têm alguma ligação com o imóvel, ou seja, ela é inquilino que tem grandes multinacionais que ocupam 10 escritórios, ela tem uma demanda por informação grande. Sim. Empresas que vivem da renda daqueles ativos também demandam por bastante informação. E, consequentemente, a gente foi pegando outros tipos de atividades, por exemplo, prestadores de serviço. Uma empresa que comercializa móveis para os escritórios, quer saber onde estão os potenciais clientes deles. Então, como a gente tem, eu brinco que a gente tinha as páginas amarelas, lembra antigamente? Sim. Você abria e achava o nome da pessoa, o endereço. Hoje a gente tem isso, você abre um prédio, você tem andar por andar, inquilino por inquilino, proprietário por proprietário. E eu imagino que é um trabalho que não para, né? A gente está ao vivo, sexta-feira, 15h21, deve ter gente da sua equipe na rua, visitando o cartório, junto comercial e tal, porque as informações mudam também o tempo todo. As informações, elas são atualizadas diariamente, não tem como, é um trabalho que a gente está aqui conversando, eu vim aqui no prédio, olhei uma empresa que eu não vou atrás desse contrato, vejo, pergunto para não sei o quê, então é muito dinâmico, e a gente cobre determinados setores, por exemplo, logística, o Brasil inteiro, shopping centers, o Brasil inteiro, escritórios a gente cobre 7 praças, né? Então a gente tem mais de 50 milhões de metros quadrados mapeados. Então é muita informação. E a informação ela muda muito rápido, né? Claro que a gente tem que fazer cortes para poder fazer a leitura, né? Então a gente faz a leitura trimestral. Então a taxa de vacância do trimestre, o quanto variou para o trimestre anterior. Mas as transações elas são diárias. Então a nossa plataforma ela nunca vai ser igual. Todo dia ela tem alguma coisa diferente. A gente costuma colocar em média de 200 a 300 transações por mês, seja de compra e venda ou de locação desses 3 tipos de ativo. Nessa junção de mercado imobiliário com mercado financeiro que o fundo imobiliário fez tão bem,
e o Rodrigo migrou do mercado imobiliário para o mercado financeiro, inclusive, os fundos imobiliários ajudam com essa transparência, né? Imagino que à medida que o mercado de fundo imobiliário foi crescendo, o próprio mercado imobiliário ficou mais transparente. Com certeza, eu acho assim, é muito interessante isso, né, nessa questão da demanda do investidor de fundo imobiliário. Ele não está demandando só o resultado, ele está demandando a transparência também da informação. Você lembra muito bem, relatórios de 10 anos atrás do mercado de fundos imobiliários, como é que era? Eles praticamente divulgavam que era obrigado a divulgar, que a CVM obrigava. Então, hoje, a CVM não obriga grande parte das informações que são divulgadas pelos gestores. Então, aqueles relatórios... Te falo mais, quando teve a reforma da Instrução 472, a CVM passou a obrigar coisas que já eram praxe no mercado. Perfeitamente. Né? Que era, por exemplo, falar revisional de contrato, vencimento de contrato, tipo de contrato, já tinha nos relatórios gerenciais, a CVM colocou. Exatamente. Então, isso acontece hoje, a gente tem relatórios riquíssimos para os investidores, com informações extremamente detalhadas e precisas, por conta de uma demanda de mercado. Então, o investidor hoje, muitas vezes, ele busca até, em alguns casos, primeiro transparência, depois resultado. Porque se você me entregar um resultado ruim, mas me explicar o que está acontecendo, eu tolero. Porque tem essa vantagem, né? A comunicação do investidor, do gestor de fundo imobiliário, ela é facilitada pelo fato que a gente está no mercado imobiliário. Então, a gente fala, não, a gente está distribuindo menos porque o inquilino saiu. Então, porque, olha, a gente está, por exemplo, o próprio Diogo Canteira veio aqui explicar muito bem, né, o que está acontecendo, né, com o mercado de hotéis, que está numa crise sem precedentes. Então, acho que isso é mais importante em alguns momentos e até mais importante do que o próprio resultado que o fundo dá. E o cotista, hoje, ele entende isso. Então, está cada vez mais maduro, e eu acho que o cotista está fazendo um trabalho de vigilância que eu acho que é extraordinário. Então, por exemplo, teve até um caso ontem, né, do fundo... Praça da Moça? Do Praça da Moça, que é o HGBS, que está com uma proposta de comprar todas as cotas. Ele tem 79%, se não me engano, desse shopping, então ele conseguiria aprovar essa assembleia, né, sozinho, né, e alguns cotistas estão do HMOC estão... Leandro sempre encabeçando contra isso, né? Querendo que isso seja entendido pela CVM como conflito de interesses, né? Agora, se a CVM entender que é conflito de interesse, é realmente só eles querem o quê? Impedir a votação do HGBS. Certo. É isso, né? Deixar só os cotistas do HMOC fazerem essa votação. Agora, se a CVM entender que não há conflito de interesse, é do jogo. Né? Então, o que a gente pode ver na pior hipótese, o cotista pode ir lá vender as suas cotas. Né? Então, e quando isso vai acontecendo, você vê os fundos hoje que fornecem poucas informações nos seus relatórios, ou não tem aqueles relatórios bonitos gerenciais, normalmente eles têm poucos cotistas também. Então assim, às vezes o cotista consegue colocar o gestor ali contra a parede sem ir atrás de CVM, né? Então, porque tem pouco cotista, fica fácil de se mobilizar e pressionar. Exato, e ainda assim que o mercado ele está muito aberto, né? Tem as informações, elas estão extremamente disseminadas, são fáceis de serem obtidas. Calma, não são tão fáceis assim. As informações existem, são fáceis, isso que eu quis dizer. Então, eu estava perguntando onde o GE consegue informação. No Clube FI, as informações vêm de onde? São informações primárias, em sua maioria? Você vai buscar no site da CVM, no site da... Isso, as informações são as informações que são divulgadas no sistema FNET. Né? Aí tem algumas informações que nós fazemos a leitura da informação no relatório gerencial, porque, por exemplo, informação de vacância é trimestral. E a gente faz leitura, aí é manual também, tem um pouco de trabalho artesanal, né, no Clube FI, né, mas a maioria é com algoritmos que nós construímos para fazer a captura dessas informações e trazer para a nossa base de dados. E a parceria que a gente está fazendo com a Sila, que a gente tem muita sinergia de valores, né, nessa questão da transparência. Então, a Sila tem essa base maravilhosa de dados dos imóveis, das transações de locação, transações de vendas, e nós conectamos a gente
captura essas informações da base deles e colocamos dentro da base do Clube FI. Então, nós agora temos uma área no Clube FI que você pode acessar. Como as pessoas já conhecem o Clube FI, tem a página do fundo imobiliário, agora tem a página do imóvel também, do fundo imobiliário, que você tem, e você foi um dos beta testers dessa ferramenta, né? A gente agradece, você deu várias sugestões bacanas. É sensacional isso. E a gente pode mostrar aí o funcionamento dessa ferramenta. Deixa eu só aproveitar, porque assim, acho que, você perguntou, né, dos relatórios. Os relatórios melhoraram muito, mas ainda tem uma coisa que me incomoda, na verdade, duas coisas que me incomodam bastante. No mercado de fundo imobiliário. No mercado de fundo imobiliário. Primeira coisa é o valor dos contratos, que eles não colocam. Se vocês que leem vários relatórios, você pega lá, quanto foi? Fizemos uma alocação em linha de mercado. Isso. Eu acho que eu entendi mercado, mas nunca sei o que é linha de mercado. Exatamente. Então, se alguém puder me explicar o que é em linha de mercado, porque o mercado é muito grande, enfim. Então, isso é uma das coisas que falta ainda por parte dos gestores. E a segunda coisa é os gestores entenderem que os fundos pertencem aos cotistas. Quem são os proprietários são os cotistas. Então, eu compro diversas cotas para tentar chegar em alguma informação que ainda fica por baixo do pano, não escondida, então, mas... É uma resistência que acontece muitas vezes a pedido do próprio inquilino, né? Ele fala, eu não queria que a minha informação fosse pública. E aí, eu tento entender todos os lados. Sim. Mas tem uma questão que é a seguinte, o investimento é público. Sim. Quando alguém vai ao mercado de capitais, faz uma oferta, de acordo com a instrução, CVM 400, ele alcança a poupança popular. Estou falando complicado, parece juridiquês, mas eu quero dizer que é popular mesmo, qualquer pessoa pode comprar. E tem fundos que têm mais de 200 mil investidores. Sim. Então, a informação tem que ser a mais ampla possível. Se eu, administrador, tiver em dúvida entre agradar o inquilino e desagradar o cotista, eu tenho que desagradar o inquilino, e não o cotista. Certo? Tem que buscar uma boa relação com todo mundo, o inquilino é parceiro, o cotista também quer o inquilino lá certinho, pagando o aluguel, mas a informação vai ser, no final das contas, benéfica para todo mundo. E eu já te falei isso uma vez, se o inquilino faz tanta questão assim de que o concorrente não sabe quanto ele paga de aluguel, não alugue de fundo imobiliário. Aluga de uma pessoa natural. E uma coisa interessante é que nesse sistema a gente vai conseguir, mesmo que o gestor se esforce para entregar todas as informações, ele não vai conseguir entregar todas as informações que a gente vai conseguir fornecer. Por quê? Porque a gente vai conseguir, quando um fundo é proprietário, sei lá, de 1% do imóvel, a gente vai fornecer informação do imóvel inteiro. Então você vai saber o que está acontecendo com os outros andares, para você... Até o próprio gestor vai... Essa era uma dúvida que eu tinha, assim, qual o âmbito da parceria, porque eu sei que está aqui a base do que tem fundo imobiliário. Se um imóvel não faz parte de um fundo imobiliário, eu encontro no sistema da Sila, mas não encontro no Clube FI, é isso? Perfeitamente. A gente tem 100% do inventário de imóveis, aí a gente tem que selecionar o tipo de imóvel, né? Quando a gente fala de escritório corporativo, você tira tudo que tem ar-condicionado central, está dentro da base da Sila, que são imóveis que concorrem entre eles. Quando você vai para a saleta, que é ar-condicionado split, isso não consta na base da Sila, que a gente chama de classe C. Então, 100% dos inventários estão lá. Quando a gente fala de logística, a gente fala de condomínios logísticos, diferente do Big Box, galpão isolado, aquele BTS, você eventualmente tem, mas isso não entra nas métricas que a gente faz as leituras trimestrais. E shopping centers aí a gente tem todos, só não tem as galerias, essas coisas. Então essa é a grande diferença, né? O que a gente está fazendo hoje, que é uma palavra que eu tenho usado bastante, o Rodrigo deve estar até cansado de ouvir, que eu estou falando que a gente está democratizando os dados, né? Porque a nossa plataforma é uma plataforma robusta, uma plataforma que tem um investimento pesado, para aquela pessoa que tem a necessidade do dado constante. Porque o pouco que eu expliquei do processo, ele é custoso. Ele é custoso não só na mão de obra, mas cada matrícula, por exemplo, uma matrícula no Rio de Janeiro custa R$95. Para poder ver? Para poder ver. E aí, quando você compra, às vezes você não tira nada na matrícula. Aí você pega um prédio, você tem que tirar 50 matrículas. A gente tem um custo muito grande para chegar na informação. Então, através do Clube FI, porque o que acontecia com a gente? Todo mundo queria saber como estavam os fundos imobiliários, eu quero ver a cota, eu quero ver o dividend yield, eu quero ver... Isso a gente não fornecia, a gente fornecia os dados do imóvel. Aí a gente se conheceu e falou, pô, se a gente juntar... Pediam para ele os dados de imóvel, ele não tinha. Pediam para mim os dados, o andamento dos fundos, né? Vamos juntar e montar a maior plataforma de dados. Então é isso que a gente está fazendo hoje. A gente faz a leitura
perfeita. Então, se você quer fazer um investimento, antigamente você ia olhar um prédio que tem 30% num fundo. Ele vai falar, o fundo está 100% ocupado, só que o prédio pode estar 70% vago no restante. Então, lá dentro você vai ver 30% ocupado e 70% vago. Então, você vai conseguir tomar a decisão se é risco ou não, se aquela cota vai valorizar ou não vai valorizar. Então, o projeto é para trazer de cabo a rabo a leitura desse mercado. Então, quem gostar de ler, quem gostar de entender o mercado e quem quiser, hoje está disponível através do Clube FI, respondendo a pergunta aí do Fábio. E além disso, a partir dessas informações que eles coletam, eles conseguem pegar, por exemplo, relatórios de vacância trimestral, por exemplo, para uma região específica, para uma classe de imóvel específico, para um tipo de imóvel específico. Isso tudo a gente vai oferecer na nossa plataforma também. Então, você vai poder comparar, por exemplo, a vacância do imóvel que pertence ao fundo imobiliário, a vacância do próprio fundo imobiliário e a vacância da região. Você faz um comparativo nesse sentido também. Eu falei isso outro dia, você achou que era exagero, mas eu acho que o mercado de fundo imobiliário muda de patamar a partir dessa ferramenta. E a coisa nasce de um jeito e depois toma uma proporção que não está na mão de vocês. Eu até falei quando ele me explicou o processo de coleta dessas informações, eu perguntei para ele, você está descrevendo é como se fosse uma aventura você coletar essas informações. Ele falou, não, é uma aventura, não é como se fosse uma aventura. Não, você sabe, quando a gente foi montar o banco de dados, a gente montou do zero. E a gente traz não só a qualidade do dado, mas a gente também traz a foto, a gente mostra. Então a gente comprou um drone para tirar foto de condomínios logísticos, porque não adianta você ir lá, você vai de carro, você dá de cara com a parede, né? Você não vê nada, então você tem que subir. E aí a gente parava o carro, ia numa equipe, aí quando começava a subir o drone, vinha a segurança correndo atrás. É uma aventura literalmente, a gente tem muita história para contar. A gente querendo pegar mais um exemplo, o nome dos inquilinos dentro do condomínio logístico. Isso também é um tabu, né? Por que eu não posso saber o nome do inquilino? O cara está ocupando 30 mil metros. A gente espera, o nosso pesquisador espera, o caminhoneiro sai de dentro, a gente chama o caminhoneiro, quem que está lá no condomínio? Aí o caminhoneiro vai e tira umas fotos para a gente. Então, tem de tudo. A gente tem que usar de tudo que pode para poder chegar no dado. E não é assim, por exemplo, no Chile você não teria espaço, porque as informações são mais acessíveis, é isso? O Chile também tem as suas dificuldades de dados, mas o Chile é um mercado pequeno, ele não tem escala, né? Porque esse nosso trabalho, ele é custoso, ele é demorado, e se você não consegue escalar aquilo, você não consegue pagar o teu capital investido naquilo, né? Então, o Chile, eu já estudei 2 países para entrar além do México e da Colômbia, que foi a Argentina e o Chile. Então, a gente ainda não conseguiu aderência. Primeiro que é um mercado muito pequeno e concentrado, então, é que nem a gente entrou no mercado de BH, por exemplo, para escritórios. Você vai lá no mercado de BH, todo mundo se conhece. Os proprietários são do mesmo clube, frequentam o mesmo restaurante. Então, você vai agregar uma plataforma, não precisa, eu ligo para o fulano tal, então é uma coisa meio um bairro, sabe? Então, eles acabam não dão tanto valor para esse tipo de serviço, né? Então, você não consegue profissionalizar tão rápido. Não que eles não sejam profissionais, mas eles têm ainda a metodologia do tete-a-tete, né? Daquele amigo, e é um mercado na mão de 3, 4, né? Sim. Mas a dificuldade é a mesma. O Chile, você tem as mesmas dificuldades. Não é que porque todo mundo falava, né, que o Chile era a Europa na América do Sul, né? Não é tão simples assim. Lá também a gente encontra dificuldade. Mas quanto mais difícil, maior espaço para você atuar e fazer a sua disrupção aí. Com certeza. Né, dar o disclosure das informações. E a sua vida foi muito mais simplificada, vamos dizer assim, porque os dados já eram bastante disponíveis. O que você fez foi ter toda a inteligência de compilar e organizar muito bem no Clube FI. Exatamente. E agora a ferramenta vai lá e complementa. O que é disponível e o que não é disponível tá lá. Exatamente. Vamos mostrar a ferramenta? Vamos lá. Como é que sai aqui? Tá no Chrome aqui, né? Isso, agora. Aí. Tá. Bom, então é o seguinte... Só deixar eu ver se ele... Você não compra. Só um minutinho. Tá ok. Feito. Agora sim. Bom, legal. Então vamos lá. Como eu falei, nós temos aqui a página, como a gente tem a página dos fundos imobiliários, nós temos a página também dos imóveis. Para você ir para a página de um imóvel, você
tem um novo menu aqui de fundos imobiliários, imóveis. Você pode vir aqui em pesquisa. Então, vai abrir essa tela aqui que tem uma pesquisa com diversos filtros. Aqui ele já abre como padrão alguns imóveis listados. E temos aqui o filtro. Você pode filtrar por diversas informações. Então, o tipo do imóvel, o nome do imóvel, se pertence a algum fundo específico, o estado, a classe, a área privativa total, né? Tem alguns campos aqui que são disponíveis só para assinantes. Uhum. E uma outra opção bacana que é que eu posso também pegar só os imóveis relacionados a fundos que eu sigo, tá? Para você só ver o que te interessa. Sim. Essa é a primeira forma de você abrir a página do imóvel específico, ou também você pode digitar, por exemplo, se você digitar aqui, BRCR, vai achar aqui, para quem já está acostumado, vai achar aqui o fundo, mas logo abaixo vai localizar também os imóveis relacionados a este fundo. Ou então, se eu quiser ir direto, já sei o nome do imóvel, eu posso aqui também buscar o nome, digitar aqui o nome do imóvel, ele vai achar também aqui o Brazilian Financial Center. E lá na página, se você entrar na página do fundo imobiliário, tem a nova aba lá, imóveis, e também você consegue acessar o imóvel por lá, os imóveis pertencentes aos fundos imobiliários. Então, vou clicar aqui no Brazilian Financial Center. Então, eu queria deixar claro aqui que a página do Brazilian Financial Center está aberta para todo mundo, tá? Então, está gratuito desse imóvel aqui para servir como um exemplo, tá? E aqui, então, a gente já fala aqui que os dados desse imóvel são fornecidos pela Sila, que é a maior empresa de pesquisa imobiliária da América Latina, pela qual a gente tem muito orgulho de ser parceiros. Obrigado, orgulho é nosso também. No Clube FI. Então, temos aqui uma descrição geral. Eu não vou passar por tudo, porque não vai dar tempo, sim, mas a que fundo que ele pertence. Então, se tivesse outros fundos, porque às vezes você tem... A gente está num prédio que tem 2 fundos imobiliários que são proprietários de isso, parte. então, se tivesse outro, iria aparecer aqui embaixo, né? Temos o percentual de participação, os dados básicos, né? Então tem até latitude e longitude aqui, né? Então, assim... porque no nosso sistema a gente tem a busca pelo mapa. Uhum. Então você pode navegar pelo mapa e aí você põe lá. Então, se o nome da rua mudar, não tem problema. O Giancarlo está acostumado a andar de helicóptero, nunca fez na vida, então ele facilita. Aí temos informações aqui de medidas, né? De pé direito, da área total BOMA, área privativa. Aí temos aqui número de pavimentos, tem segurança 24 horas, ele ponta, não tem isso você não pode... Eu não posso. Então, número de vagas, né? E um dado muito interessante aqui também é o custo, né? Você tem o custo do condomínio, sim, e do IPTU, porque quando você tem um imóvel que está vago, né? Você tem que... você consegue fazer exatamente o custo que ele vai ter, o custo de vacância, sim, desse imóvel, né? Sim. Então, para quem gosta de fazer investimento de compra de vacância, você consegue saber com uma precisão muito grande o quanto que ele vai, não só quando ele reduzir a vacância, ele vai reduzir o custo e ainda vai ganhar o aluguel, um ganho duplo, né? Que às vezes o investidor esquece, acha que é só o ganho do aluguel. Né? Para de ter o custo e começa a ter a receita. Aí temos o mapa aqui também, aí temos a aba vacância, que é bastante interessante, a aba vacância, que eu tenho aqui de cara, já aparece um comparativo de vacância, que aparece a vacância do imóvel em si, do Brazilian Financial Center, a vacância da região, então a vacância da região está um pouco maior, então você pode dizer que esse imóvel ele tem uma eficiência maior, né? E a vacância do fundo em si, né? Então, se tivesse mais de um fundo, aí aparecia dos outros fundos também. Certo. Aí temos aqui o dado de ocupação também, que é bastante interessante, esses dados são trimestrais, que aparece a vacância tanto privativa quanto o BOMA, do imóvel, o preço pedido de locação, tanto privativo quanto BOMA, e também da região, para você poder fazer esse comparativo, né? Então, a gente pode ver, mais uma vez, que a vacância do imóvel está menor do que a vacância da região. Né? E temos também o preço médio de locação da região. Então, porque uma coisa pode ajudar a explicar outra. Quer dizer, a vacância é menor do que a região, mas está alugado por um preço menor do que a média na região. Exatamente. Exato. Então, nós temos aqui a lista também dos locatários. Então, temos aqui essas informações são sensíveis, aqui, então a gente não está abrindo, né? Tem a parte do gerente predial, né? O telefone do gerente, certo, etc. Aí temos aqui os ocupantes. Não está abrindo aqui no Fiz em Exame, mas está aberto lá na plataforma. Para quem assinar a plataforma, e esse aqui, no caso que você falou que está disponível, né?
Isso. E só tentar tirar o zoom aqui. Consigo tirar o zoom? Acho que não, mas tudo bem. Aí aparece aqui os ocupantes do imóvel. Então, isso aqui é um quadro de todos os ocupantes desse imóvel. Inclusive, que andar que ele está inserido, ou que conjunto, né? E temos aqui outra coisa muito bacana, talvez a mais legal de todas, é o histórico das transações de venda, né? Tanto venda quanto compra, que ocorreram nesse imóvel. Então, eu consigo saber a área que foi transacionada, né? E se eu clicar aqui, ó, vou clicar aqui, então vamos ver aqui a última que foi transacionada. Eu tenho aqui foi vendido pelo BTG, né? Então foi uma venda que até foi muito falada no mercado, né? Na época, né? O BRCR vendeu uma parte, né? Sim. Para Brookfield. E nós temos aqui informação de preço, e essas informações, mais uma vez, é bom lembrar que é baseado na matrícula. Sim, está lá registrado. É baseado na matrícula, então não é achismo, às vezes não é nem do fato relevante, é da matrícula. Tá? Então a informação é bastante precisa, né? Então você pode ver outras transações de outras áreas, então você pode ver que teve uma valorização de 2016 para cá muito, muito grande, né? Temos informação também do cap rates. Também teve uma baita de uma reforma nesse imóvel, Exatamente, teve um retrofit, né? E temos também as transações de locação, né? Que aparece também as unidades que foram locadas, a data, a área que foi locada. Inclusive o preço da locação. E o preço de metro quadrado também, tá? E quando você clica, mais uma vez, nós temos aqui os detalhes aqui de quem é o inquilino e as observações dessa transação. E mais outras telas que nós temos aqui, a de pesquisa de transações e pesquisa de locações, onde eu posso listar todas as transações. Aqui não vai aparecer, aqui tá só para assinantes, mas eu consigo ver todas as transações e com diversos filtros, mais uma vez. Por exemplo, eu quero saber todas as transações de imóveis relacionados aos fundos que eu sigo, por exemplo. Então, isso eu acho que realmente um dado riquíssimo aí para você fazer na análise. E a gente tem também a pesquisa de transação de locação. E a mesma ideia, né? Você consegue aplicar diversos filtros aí. Então, basicamente é isso. Tá? Então, a gente está sempre, assim, a gente conseguiu... Basicamente. Porque, assim, que a gente desenvolveu isso num tempo muito curto, a gente está com uma equipe full-time só para dar suporte para esse serviço, tá? Então, é importante a gente receber feedback dos nossos clientes, porque isso aqui que eu estou mostrando hoje é a pontinha do iceberg só, porque tudo isso a gente desenvolveu em 6 meses. E a parte mais difícil não é colocar essas informações aqui para aparecer. A parte mais difícil foi fazer todos os algoritmos para fazer a conexão na base da Scylla e também na CVM e fazer o cruzamento disso tudo, né? Isso foi o quê? 70% do tempo que a gente usou de desenvolvimento. Então, nos próximos 6 meses, provavelmente o número de coisas que a gente vai oferecer nesse serviço é o quê? Vai ser o quê? 2, 3 vezes maior do que a gente está oferecendo hoje. O que mais dá para oferecer além disso de informação? Dá para oferecer, por exemplo, o impacto de cada transação no fundo imobiliário, por exemplo. Ah, entendi. Aí fazer a conexão. Dá para cruzar análises, dá para crescer análises. Exato. Por exemplo, a gente criou um índice agora, recentemente. Ia te perguntar disso. Não existia no mercado, né? E uma das coisas de um mercado transparente, um mercado evoluído, é um índice. O índice, o que é? A gente fala que é um benchmark, é um comparativo. Então, a gente traz 2 métricas, o retorno da renda e o retorno do capital. Então, você pega o teu fundo e você vê o desempenho dele, se ele está rendendo acima ou abaixo do mercado e se o capital de compra daquele ativo apreciou ou depreciou em relação ao mercado. Então, a gente traz a média de mercado por segmento. Então, escritório em São Paulo, quanto que está o retorno da renda e do capital. Então, isso é uma das coisas que a gente tem para agregar aqui. Então, o que a gente tem, assim, os dados, eles são muito vastos, mas as análises são mais ainda. Então, o que a gente quer agregar aqui são análises. Vou dar um outro exemplo. Imagina uma nova transação de uma locação que foi feita no Brazilian Financial Center por um andar que não faz parte do fundo, que foi feito por, sei lá, R$200 o metro quadrado e todos os contratos do Brazilian Financial Center estão defasados. Você pode imaginar que os próximos reajustes podem ser feitos a R$200 o metro quadrado. Se isso acontecer, qual o impacto de renda
potencial que ele pode distribuir a mais, uns centavos a mais por roda, que vai representar, porque ele não tem... Quer dizer que para o analista vai ser uma ferramenta obrigatória. Praticamente. E o investidor, pessoa física, não deve ser barato isso, a assinatura disso, mas vai ter alguns investidores que vão se interessar. Assim, a gente como a gente tem a CIRA tem uma equipe de 50 pessoas, né? Mais ou menos, né? Só no Brasil, fora México, Estados Unidos. Nós temos, tendo muita demanda de investidores, pessoa física, querendo essa ferramenta, a gente está estudando formas de otimizar a nossa equipe para poder oferecer de forma mais acessível. Tá? Então, a gente está vendo essa possibilidade. Pode ocorrer. Mas ela já está online, para quem quiser, e é importante frisar que é tudo através do Clube FI. Na Sila, a gente redireciona, porque é dentro da base do Clube FI que vão encontrar essa plataforma com os preços mais acessíveis do que são os nossos pacotes. Sim. Quer dizer, a Sila, existe uma parceria, mas também existem as empresas separadas. Exatamente. A Sila continua atendendo o nicho de clientes dela. Exatamente. Que também deve ser composto por esses analistas profissionais, por gente de companhia aberta, por outras consultorias. De pensão, tudo, exatamente. Todo mundo que permeia esse mercado e que tem a necessidade do dado, graças a Deus, está junto com a gente aí. A nossa... E como também o mercado, como é também um trabalho, como o Jean falou, é artesanal, a gente não tem também, é importante frisar isso, né? A gente não tem de todos os imóveis que pertencem a fundos imobiliários. Então, por exemplo, não tem agência bancária, por ser considerada loja de rua, né? Isso seria um trabalho praticamente inviável, pelo menos no momento. Não é o nosso core business, né? Mas, se tivermos uma demanda muito grande dessa informação, a gente poderia estudar a possibilidade de fornecer isso também. Então, assim, por isso que é importante a gente estar sempre muito próximo do cliente, recebendo o feedback. Na própria página do fundo do imóvel, você tem um botãozinho ali que eu acabei esquecendo de mostrar, que é solicitar sugestão de melhoria de informação. Está sentindo falta de alguma informação nesse imóvel? Manda para a gente. Essa mensagem já chega direto na equipe de pesquisa da Sila, e eles vão fazer o possível para trazer essa informação aí para o nosso cliente. Só é importante lembrar, a gente não consegue 100% das informações de locação, porque, como a gente falou aqui, ela não é pública. Então, tem prédios que você vai entrar, não tem transação aqui, porque a gente não conseguiu. Eu não posso inventar um dado, eu tenho que ter um documento, eu tenho que ver um contrato. Então, compra e venda é público, para a matrícula é dado. Transação de locação é mais difícil de chegar, a gente tem bastante transação de locação, mas eu não quero criar uma expectativa que tem 100% das transações, porque não tem. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Mas as grandes transações, por exemplo, de galpões logísticos, que faz grande interesse do nosso público, as transações de locação de galpões logísticos tem bastante, porque são transações grandes, contratos atípicos. Isso, e aí eles têm a logística tem o hábito mais de registrar do que os escritórios. Então, entendi. A logística é mais fácil de chegar. Então, você tem acesso ao dado da locação quando o contrato de locação foi averbado na matrícula do imóvel. Isso, ou quando o inquilino ou o proprietário fornece o dado para a gente. Assinamos esse contrato, está aqui. E ele manda o contrato. Tem gente que coopera. Tem gente que coopera. Mas, tem gente que mas mesmo assim, você quer o contrato para ter certeza. A gente precisa ter, porque se a gente é questionado, a gente precisa lembrar de onde pegou esse dado, etc. Quando a gente começou, foi engraçado o momento que a gente começou em 2015, estava num momento ruim de mercado. 2016, então todo mundo locando valor abaixo de mercado, etc. Todo mundo escondendo informação. Quando o mercado começou a virar, ligavam para a gente para dar publicidade à locação, para mostrar, você alugou a 70, mas aqui eu já estou alugando a 95. Sim. Então, quando é a favor, todo mundo quer dividir o dado. Exatamente. Então, essa é a mentalidade que a gente quer mudar, né? Tem que ser aberto o tempo todo. Aberto o tempo inteiro. Exato. E a transparência, ela ajuda o melhor. É isso. Entende? É isso mesmo. Ela ajuda o melhor. Exatamente. Se as pessoas não souberem quem de nós três aqui é o mais eficiente... Alguém tem que mentir, né? Se você não der, que nem o exemplo do carro usado, né, que é o exemplo usado na academia no mundo inteiro. Assim. Tem um preço tabela, mas ninguém faz negócio pelo preço tabela. Faz o quê? Dá um desconto. Então, nós três estamos vendendo carro usado, muito parecido, mesmo ano e tal, não sei o quê. Ninguém sabe quem de nós foi mais cuidadoso com o carro, quem não foi mais cuidadoso com o carro. E aí o cara que foi mais cuidadoso com o carro tem que aceitar um desconto pela falta de transparência. Se tivesse um jeito de falar, não, o carro do Giancarlo não é o que está assim. E quem tem interesse pela falta de transparência é o cara que não cuidou bem do carro. É o cara que não cuidou bem do carro, exatamente. Assimetria de informação em qualquer mercado, ela gera ou desinteresse
ou desconto nos preços. Tem gente que não opera num mercado desse. Se eu sou o cara, aquele que cuidou do carro a vida inteira, eu prefiro, eu não vendo, eu não vou no feirão vender, porque vão depreciar o preço do meu carro, então eu não entro nesse mercado, certo? Ou então eu tenho que assumir que eu vou ter que vender por um preço menor o meu patrimônio, porque o mercado não é transparente. Então transparência gera valor para todo mundo. Vocês estão mudando o patamar do mercado de fundo imobiliário no Brasil, porque é mais transparência, é mais valor para todo mundo. Obrigado, mais graças a Sila. Imagina que é isso. Eles que correm atrás dessas informações. Você imaginou quando começou o Clube FIC ia chegar em algum ponto numa ferramenta como essa? Olha, eu já tinha, como eu falei para você, na primeira entrevista, eu falei que eu tinha ideias para mais 15 anos de desenvolvimento. É, verdade. Eu ainda nunca tinha ouvido falar da Sila naquela época, né, foi em 2018, se eu não me engano. Não, já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente qual era, o que eles tinham de informação, né? Eu já imaginava de ter informações relacionadas aos imóveis, né? Então, ou seja, todo o meu sonho está virando realidade. E agora eu tenho ideias para mais 15 anos de desenvolvimento. Cabeça esse cara, não para de nunca, é impressionante. Enquanto ele fica lá ouvindo Frank Sinatra, né, que é o maior fã de Frank Sinatra que tem, é o Rodrigo, e fica tendo ideia e pensando em como colocar as ideias no... Não, inclusive o programa ouvindo Frank Sinatra, isso é super comum. Gente, quero agradecer a presença de vocês, parabéns mais uma vez, que baita ferramenta que vocês estão colocando no mercado. Como eu disse, quando vocês colocam isso à disposição no mercado, vocês acham que vão atender um determinado público. Só que pode vir outros públicos completamente diferentes que vão enxergar outras funcionalidades para essa ferramenta. O importante é que a partir de agora ela existe e está à disposição. Parabéns, obrigado por ter vindo. Obrigado, só queria deixar claro aqui, obrigado pelo convite mais uma vez e falar aqui em público que eu tenho uma grande admiração pelo Jean. Imagina. Porque ele tem, assim, os valores, né, que a gente... Vocês são muito parecidos. Os valores que cada um defende são muito parecidos, só que um está no mercado real e outro está no mercado, vamos dizer assim, virtual dos fundos imobiliários, né? Então, a gente teve um trabalho de muita união, né? E a gente conseguiu trazer um serviço inovador aí para o mercado, e isso foi graças a toda a atenção que o Jean deu e a equipe dele inteira, né? Para a gente, porque para você desenvolver tudo isso, você precisa de muita comunicação, muito e-mail trocado para conectar, para tirar as dúvidas, como é que conecta na API deles, para coletar tudo isso, enfim. E sem a cooperação da Sila, a gente não teria conseguido desenvolver uma ferramenta dessa. Imagina, ficou honrado, fiquei todo arrepiado aqui, eu vou chorar, o seu motivo. Obrigado, eu admiro muito os dois, assim, sem rasgação de seda, acho que as coisas, o bem se junta, né? É verdade. E sinto verdade em vocês, em tudo que vocês fazem, admiro o trabalho de vocês, e a gente está aqui, e o mais importante é que a gente está aqui por uma indústria, né? A gente não está aqui por interesses pessoais. A gente está aqui pela indústria do mercado imobiliário, de fundos imobiliários. Nosso trabalho, a sua dedicação em desmistificar, a sua dedicação em abrir os dados, em poder ajudar essa indústria. Então, o nosso propósito é maior do que simplesmente ganhos financeiros. Então, acho que é isso que... E isso leva a ganhos financeiros como consequência. Né? E o mercado cresce e fica melhor para todo mundo. Obrigado pelo convite, sucesso, parabéns. Eu estou sempre à disposição. Sempre que me convidar, sempre vai ter o sim já. Legal. Como resposta. Quer ver? Tem o sim lá. Sim. Levanta aí, o Jean. Levanta a perna aí para a gente conseguir mostrar. A meia do Jean. Sextou. Hora de tomar uma. Sexta-feira, 16 horas. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Semana que vem a gente está aqui de novo, às 15 ao vivo ou no seu melhor horário. Aproveite muito bem seu final de semana e um grande abraço para você.